Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre que valor cobrar na hora aula. Então, eu vou falar as médias aqui da minha regional, né? E vou fazer a comparação também com os valores de aulas particulares. Então, atualmente, aqui em Goiás, né, especificamente em Goiânia, o valor da hora aula está saindo R$16,40, é o valor do piso, né? O que é esse valor do piso para quem está iniciando? Ele é o valor que é o mínimo que tem que ser pago pela sua aula na escola. Então, se você trabalha aí na parte da manhã, você deve dar 5 ou 6 aulas. Então, são 5 aulas. Saiba que cada aulinha sua tem que valer, no mínimo, R$16,40, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Então, para dar aula para uma turma de 40 alunos, ou de 30, né, uma aula entre 30 e 40 alunos, você tem que ganhar o valor equivalente a R$16,40. Esse é o mínimo, ok? Então, principalmente você que está iniciando, né, nas aulas particulares, ou que está iniciando também a questão da graduação e tudo mais, esse é o valor mínimo das aulas, né, podendo chegar mais alto. Eu já dei aula em colégio que pagava R$20 a hora aula e foi, assim, uma felicidade, porque é muito difícil de conseguir por aqui, realmente. Né? Você tem que ter, assim, várias indicações, tem que ter... É aquela questão, né? Tá contratando? Não. Mas pro meu sobrinho tem uma vaga aqui, separada. Então, assim, se você não tem contatos, é mais difícil de conseguir essas vagas nesses colégios que pagam bem. Né? Então, tem colégio aqui que chega a pagar R$40 a hora aula, claro. Sempre tem em todos os lugares. Mas você tem que ir, né, criando ali uma rede de contatos que muitas das vezes demoram anos e é mais difícil de conseguir, com certeza. Bom, então vamos colocar em base aqui, em média, você dá aula ali num colégio, só na parte da manhã, 24 aulas, né? Na parte da manhã, queria uma calculadora que estava aqui, mas vamos fazer um valor aqui em média. Então, você dá aula ali num colégio particular, só na parte da manhã, todos os dias de manhã, e o valor da hora aula lá é, em média, R$16 a hora aula. Se eu dou 5 aulas, vamos arredondar aqui para 20, né, para dar uma facilitada também. Se eu dou 5 aulas a R$20 dá R$100 por manhã, ok? Isso jogando um valor muito bom, que era o que eu recebia no último colégio que eu trabalhei. Então, R$100 por dia, por manhã. A gente sabe que tem o valor do descanso remunerado, tá? Mas eu vou fazer o valor aqui livre, por ser um cálculo mais rápido. Então, 5 dias na semana daria R$500 por semana. São 4 semanas no mês, R$2.000 por mês. Ok, ótimo. É um valor bom, né? Se eu tô ganhando ali R$2.000 na parte da manhã, R$2.000 na parte da tarde, eu tô ganhando R$4.000 num colégio. É um valor razoável. Se eu tenho turmas boas que me ajudam, tem uma coordenação que me ajuda, eu conseguiria me manter com esse valor, tranquilamente. Ótimo. Só que aí eu coloquei na balança. Então, quando eu comecei, eu dava aula de R$35 a hora aula. Na época, a hora aula aqui em Goiânia era R$13, mais ou menos. Então, eu dava aula de 35 com medo das pessoas não aceitarem, né, o valor que eu cobrava. Então, eu era graduanda, dava aula de ônibus a R$35 a hora aula. Qual o valor que eu cobro hoje em dia? Hoje em dia, eu cobro R$95 a hora aula, simples, né? Assim, sem adicional, que seja no horário comercial, porque tudo isso vai pesar na sua hora aula, tá? Tudo isso eu vou ensinar aqui para vocês. Então, que valor cobrar em determinados pontos, em determinadas circunstâncias. Então, ó, valor médio de hora aula. Isso eu já fiz uma pesquisa ali, grupos do Facebook, é muito bom vocês seguirem, porque sempre estão comentando. Então, valor médio de hora aula, principalmente para você que está começando. R$40 a R$50. Se você está começando, não tem experiência ainda, você tem que montar o seu nome. Não vai querer colocar o carro na frente dos bois, tá? Você está iniciando, você não vai começar cobrando R$150 uma hora aula. É o meu foco também. Eu também quero cobrar R$150 a hora aula. Mas o que eu percebo? Primeiro, o que vocês têm que analisar? A concorrência. Aqui em Goiânia, tem professor que dá aula de R$60. Então, eu não vou cobrar 150. Por quê? Poderia, né?
tenho valor já no mercado para isso. Mas por que eu não faço isso? Primeiro, eu não penso só no dinheiro. E isso é uma coisa que, tá, mas você deixou de dar aula na escola por causa do dinheiro, né? Que era pouco, porque é mais rentável. É um dos pontos. Mas não, pensa bem. O que é melhor? Você ter ali 10 alunos fixos a R$100 a hora aula, tendo uma aula por semana, ou você ter 2 alunos, 3 alunos a 150, né? Então, assim, tem que pensar nisso, tem que colocar tudo isso na balança. Então, o valor da hora aula médio para você que está iniciando, R$40, R$50. Se você já tem uma experiência, aí sim. Por quê? Se você está iniciando, começando a montar seu nome, você não vai cobrar uma hora aula de uma pessoa que já está lá mestrada, né? Que já é mestre, desculpa. Você não vai cobrar o valor de um mestre de aula, que cobra R$150. Ou de um doutor, né? Doutorando, acho que nem dá aula particular, não. Mas não vai cobrar um valor desse. Se você está iniciando, você tem que iniciar, cobrar um valor inicial. Então, média, R$40, R$50. Tudo isso vai depender de deslocamento, seu gasto, tudo. Se você já tem mais experiência, aí eu te aconselho a cobrar acima de R$80, vendo sempre a média dos professores à sua volta. Então, aqui em Goiânia, infelizmente, eu não consigo cobrar mais que isso. O valor da hora aula é, em média, R$100, tá? Acima de R$100 as pessoas pegam uma aula esporádica, não voltam, né? E abaixo disso, perde um pouco o valor. O que você tem que ver que vai influenciar? Primeiro ponto, deslocamento da sua casa até o cliente. Então, eu fiz uma tabelinha de valores, onde eu sempre cobro de acordo com a quilometragem. O quilômetro, o litro da gasolina aqui tá saindo a R$5 mais ou menos. E o meu carro faz 10 quilômetros por litro. Então eu vou fazer esse cálculo. Olha, se eu até 10 quilômetros eu vou gastar só R$5. 5 para ir, 5 para voltar. Então é R$10 de deslocamento. Se eu cobrar R$50 numa hora aula, ainda vai sobrar 40 para mim. É um valor bom, tô começando agora. Se eu fosse de ônibus, também, o valor da passagem aqui é R$4,30. Então, R$5, né? R$4,30 para ir, 4 para voltar, dá R$10 ali, dá R$8,60. Mas vamos fechar para 10, mesmo assim ia sobrar R$40 para mim. Tô começando, tá ótimo, tá muito bom. Se é um lugar mais distante, ou seja, se são 20 quilômetros, eu já vou gastar 2 litros para ir, 2 para voltar. Isso significa que eu vou gastar R$20 de gasolina. Então, eu não vou cobrar R$50 numa aula longe, né? Senão só vai sobrar 30 para mim. Eu vou sair da minha casa, ir até a casa do cliente, né? Um local distante, para dar uma aula. O cliente está lá no conforto da casa dele, eu vou ter que sair para ganhar R$30. Então, tudo isso você tem que pôr na balança. Outra coisa a se pensar, qual é seu horário de trabalho? Você trabalha aos domingos? Você trabalha aos sábados, né? Os adventistas, se eu não me engano, não trabalham aos sábados. Então, você vai trabalhar aos sábados com o mesmo valor durante a semana? Eu não trabalho aos domingos. Então, eu vou trabalhar no domingo. Vamos supor que por uma situação extraordinária, eu resolva que vou dar a aula daquele cliente que precisa. Eu vou trabalhar pelo mesmo valor que eu cobro durante a semana? Então, você tem que estabelecer ali limites. Qual é o seu horário de trabalho? Vou dar o exemplo do meu. O meu horário de trabalho é das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Então, todo mundo que fechar aula nesse horário, o valor da hora-aula vai ser R$ 94,90, ok? Se a pessoa quer uma aula à noite, então trabalha o dia inteiro, quer uma aula à noite, então tem um adicional. O meu adicional é no valor de R$ 14,90. Então, seria 94 mais 14, né? Para arredondar. Então, tudo isso tem adicional. Se a aula for no sábado, também tem adicional, sendo na parte da manhã ou sendo na parte da tarde. No domingo, não atendo, ok? Isso para as aulas presenciais. Se você for fazer um curso, você não pode cobrar R$90 de uma pessoa. Eu não cobro R$90 de uma pessoa que vai fazer um curso contínuo. 2 aulas por semana, 4 aulas por semana. É muito alto, a pessoa não vai pagar esse valor. Sendo que hoje em dia tem muito curso na internet praticamente de graça, né? O Gran Cursos mesmo, a mensalidade é R$50. A mensalidade. E tem todas as disciplinas.
Então, você tem que colocar isso na balança. Então, quando é curso, eu, particularmente, cobro R$ 75 a hora aula e faço um pacotão e vou dando desconto até conseguir fechar com a pessoa. Por quê? Porque é uma coisa que vai me dar estabilidade durante um mês, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você vai dar aula online? Você tem material para aula online? Então, também vou falar, né, disso mais à frente, só que o valor também tem que ser outro. Você não vai ter gasto com deslocamento, tá? Então, se você está iniciando com aula presencial, entre R$ 40 e R$ 50, 60 também é um valor bom. Se você já tem uma experiência, se você já tem domínio bom de conteúdo, já sabe que a sua metodologia é boa, acima de R$ 80, no mínimo R$ 80, por favor, né? Se valorize, valorize o seu esforço, as suas pós-graduações, a sua graduação. Se você vai dar aula online, R$ 40 o mínimo. Por favor, se valorize também. Por mais que você não vai ter deslocamento, mas você vai ter gasto de tempo, você vai preparar aquela aula, né? Você tem gasto com o material que você comprou, uma mesa digitalizadora, um computador melhor, um webcam, um microfone, tudo isso tem gasto, tá? Se você já tem mais experiência, pode colocar uma hora aula de R$ 75. A nossa hora aula do Mathematica, ela sai no valor acima de 70, tá? Então, R$ 70 é o valor da hora aula. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Ficou com algum pensamento aí? Ainda não sabe bem? Pesquisa na sua região, tá? Tenta descobrir aí os valores que os professores cobram na sua região. Grupo de Facebook é muito bom. Grupo de WhatsApp é muito bom. Pergunta para outros amigos professores que você tenha, tá? Não passa o carro na frente dos bois. Então, se você é graduando, cobre um valor menor. Você está criando experiência. Se você já é especializado, cobre um valor que te valorize. E assim vai dar tudo certo. Mas se você ainda quiser saber mais, é lógico, pode comentar aqui, que os comentários estão aqui para isso, né? A abinha, que eu vou estar sempre respondendo e dando esse auxílio para vocês, tá bom? É isso, e vem com Mathematica.